Fala galera, bem-vindo a mais um Água, Café e Chopp Gelado. Antes de começar esse episódio, episódio com patrocínio de Kaizen Financiamentos Imobiliários. Se você está precisando aí, corretor, dono de imobiliária, de uma assessoria, um correspondente, parceiro do seu negócio, Kaizen Financiamentos Imobiliários. Vai ter um link aqui dentro para você entrar em contato com o pessoal e aí ter uma boa parceria no que diz respeito a correspondente bancário. Hoje um episódio aí muito especial, um episódio com um cara que está nesse corre do dia a dia comigo, um cara que me acompanha desde então, praticamente desde o começo, né? Porque eu fiquei pouco tempo aí não trabalhando na região de Itaquera, então eu julgo que desde o começo da minha jornada aí, recente, esse cara está comigo. Hoje com vocês eu quero trazer aqui o meu sócio Denis Brito para contar um pouquinho da história dele, contar um pouquinho de como ele chegou no mercado imobiliário, todos esses desafios e toda essa história que eu vou te falar é motivacional. Denis, fica à vontade aí para quem ainda não te conhece, dá uma palhinha de quem que é o Denis Brito. Bom, é um prazer enorme estar aqui hoje na mesa do Água, Café e Chopp Gelado para contar a minha história e também a história da DF Casa Imóveis, onde eu tive a sorte grande, vamos se dizer, de hoje considerá-lo não só como parceiro de negócio, hoje o Felipe é como se fosse um irmão para mim, e hoje já somos uns 10 anos que a gente se conhece, entre o tempo da DF, que tem 9, né? A gente ficou praticamente ali um ano antes de fundar, e vamos contar um pouco da nossa história. Meu nome é Denis Brito, para quem não conhece, já estou no mercado imobiliário há 12 anos, 9 anos à frente da DF Casa Imóveis como sócio fundador, mas como corretor de imóveis aí já somando todo esse período aí dá 12 anos. E vamos contar aí um pouquinho, né, passar um pouco do nosso conhecimento, um pouco da história, para você se motivar, corretor, e vamos que vamos. É isso aí, as pessoas olham e acham que tudo é palco, né, Denis? E eu que te conheço, as pessoas que te conhecem aí sabem da sua história. Antes mesmo da história do vendedor de Havaiana, muita coisa aconteceu, muita água passou por debaixo dessa ponte aí, né? Conta pra gente como que foi aí infância do Denis Brito, até o Denis Brito se entrar, né? Digamos assim, eu sei que você nunca teve uma outra experiência de trabalho a não ser com vendas, mas como Exatamente. Tudo isso começou e por que começou? Tudo começou e eu tenho o maior prazer em todo lugar, seja palestra, podcast, que eu já até participei, e não vai ser diferente aqui no Água, Café e Chopp Gelado. Eu tenho uma enorme gratidão ao meu avô, né? Que hoje ele não está mais entre nós, mas eu tenho um enorme carinho e levo o nome dele. Para quem não sabe, também eu fui cofundador. Eu fui um dos escritores do livro A Chave da Venda de Imóveis, que foi coordenado pelo Felipe Adalto. E eu também conto a história, né, que tudo o início, né, do Denis no mundo das vendas foi através do meu avô, né? Eu tinha 12 anos de idade e ele me convidou na época para poder ajudá-lo a vender, né? Eu falo que eu sou o eterno vendedor de Havaianas, né? Que eu vendi muita Havaiana. Nem fazia tanto sucesso que nem faz hoje, mas eu tenho uma enorme gratidão por ele. Como que é o nome dele? Porque o senhor Manuel Messias, o senhor Bié, né? Todos conhecem eles como Bié. E com o meu avô, por mais da simplicidade dele, eu acho que o meu sucesso hoje nas vendas, porque graças a Deus, aonde eu tive a oportunidade de passar, eu sempre me destaquei, né, como o melhor vendedor, cheguei a também alcançar outros cargos dentro de algumas empresas, e eu tenho essa gratidão enorme ao meu avô, porque com o meu avô eu aprendi a se atentar aos detalhes, e os detalhes que eu falo é os detalhes simples, né, que envolve o tratamento das pessoas, né, o como a gente tem que se preocupar em tratar bem as pessoas, né, e na minha visão hoje são coisas simples, mas é o simples que falta hoje, né, no nosso mercado, não só no mercado imobiliário, como eu trabalhei no varejo, isso também é qualquer mercado. Para quem trabalha com vendas, é o básico, né, o feijão com arroz. E isso fez diferença para mim em todas as outras empresas. Lógico, fui aprendendo coisas novas, mas foi crucial para eu fazer a diferença, que é sempre tratar bem as pessoas, independente se eu superei as expectativas dela ou não, que é o que elas esperam da gente, né? Nossa obrigação é superar as expectativas, mas nem sempre a gente vai superar essas expectativas de um atendimento. Mas a minha obrigação, e isso eu aprendi com meu avô, que eu tenho que tratar bem, com muito respeito, com muito carinho, as pessoas que tiveram a oportunidade de ser atendidas por mim. E o primeiro trabalho que você teve foi com seu avô, então? Foi com meu avô, com quantos anos? Tinha 12 anos de idade, né? Então eu ajudava ele a montar, na época a gente montava uma barraquinha,
lá numa passarela em Ferraz de Vasconcelos, né, que foi onde tudo começou. E com ele, não só com o meu avô aprendi muita coisa, mas com a situação, né, para quem já trabalhou aí como marreteiro, que fala, né, camelô, que nem o Silvio Santos, a gente passava altas barras, e uma delas que foi inesquecível para mim, e ali eu tirei lições também, mesmo com pouca idade, que nem tudo é flores, né? A gente fugia do famoso Rapa, né? Para quem não conhece, o Rapa é aqueles fiscais da prefeitura, porque a gente, né, não só a gente, ou os outros marreteiros trabalhavam numa área que teoricamente não poderia, né? Mas a gente sabe que cada um tem que fazer seu esforço, tem que trabalhar. Então, muitos deles às vezes acabavam perdendo as mercadorias. Eu mesmo passei por esse problema. Assim, eu perdia porque eu corria, né? A primeira vez mesmo quando o Rapa veio, tava todo mundo no desespero guardando as coisas. Meu avô nesse dia ele tinha ido para a cidade, né? A gente falava para ir para a cidade para poder fazer bancos, pagamentos, para poder fazer compra de chinelos. E ele nunca tinha me falado do Rapa, né? Que quando via, você tem que ir embora, você tem que pegar as mercadorias para você não perder. E aí nesse dia começou uma grande confusão, todo mundo pegando as coisas e indo embora, e eu parado sem saber o que fazer, sozinho. Falei, o que eu vou fazer agora? E aí o outro falava, meu amigo, vai, pega as coisas, vai embora que eles vão tomar tudo que tiver pela frente. A sorte que eu estava num lugar que, assim, até chegar na minha vez de tomar as minhas mercadorias, então deu tempo de eu colocar tudo na bolsa, sair correndo, carrinho, chinelo no meio do caminho. Mas graças a Deus, na época, meu avô não perdeu as mercadorias. Quando ele chegou, ele ficou todo preocupado, ele falou, meu... E eu falei, não, vô, fica tranquilo que os chinelos estão salvos aqui, ó, ninguém pegou. Mas era triste, porque muitos perdiam tudo, e era tudo que ele tinha, e dali que ele tirava o sustento da família dele. E ali a gente já começou... Eu comecei já a ter essa visão que nem tudo é flores na nossa vida. E mesmo que acontecer coisas ruins, isso vale até no mercado imobiliário, às vezes você está passando por uma situação, mas a gente tem que ter fé, a gente tem que continuar, que é o que a gente fazia, erguia a cabeça, com o tempo ia comprando as coisas de novo e começava de novo e bola para frente. Então nem tudo era flores, mas quando eu trabalhei nesse tempo, que não foi, eu trabalhei acho que até os meus 16 anos, eu tinha 12. Eu trabalhei até meus 16 anos, mais ou menos, com meu avô, que depois aí eu consegui trabalhar dentro de uma loja, que era o sonho que eu tinha. Eu falei, pô, eu quero sair aqui da passarela, porque na passarela ficava lá debaixo daquele sol de, às vezes, 30 graus, chuva, frio. Toda a estação do ano eu pegava ali, entendeu? Até enchente eu já enfrentei para poder ajudar meu tio, para tirar a mercadoria. Mas assim, eu agradeço mesmo que eu tenha passado tudo isso, que não é fácil. Hoje, a geração de hoje, acho que talvez não aceitaria nem ferrando um tipo de trabalho que eu tive com meu avô. Seja braçal, com peso e tudo mais. Tudo isso foram as pontos que te trouxeram até hoje, né? Exatamente. Agora conta aí, você tem um episódio também de vender passe. Como que foi isso daí? Explica para a geração de hoje que talvez está ouvindo a gente, que nem sabe o que é passe, nem entende o que é trocar passe. Quem aí tem aí, hoje eu tenho 39 anos, vai lembrar aí, quem tem essa faixa etária de idade, na época, isso foi com o meu tio também, né? Então assim, meu avô vendia chinelo, meu tio vendia tênis na época, e o meu tio também, ele comprava passe, né? Na época, os trabalhadores recebiam o vale-transporte da empresa, muitos deles transformavam esse vale-transporte em dinheiro. Para quê? Para comprar mistura. Até em casa acontecia isso, né? E meu tio comprava esses passes por um valor, uma porcentagem, né, menor. E o que acontecia? Ele pegava esses passes e falava para mim, Denis, o que você vai fazer? Na época eu lembro, eu ganhei uma pochete, era uma pochete que eu tinha lá, colocava os passes pochete, lá dentro, né? A clássica. E eu trabalhava lá em Ferraz num terminal de ônibus, tinha uns 6 pontos de ônibus, né? E aí o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abordar as pessoas e a minha missão era trocar os passes pelo dinheiro. Ah, mas qual vantagem, né? A pessoa que trocava comigo não tinha nenhuma vantagem. Na verdade, ele estaria me ajudando, né? E aí, para você ver que tudo você tem que ter uma técnica, né? Você tem que ter um processo para você conseguir, porque não era fácil. Eu recebia muito não. E mesmo pessoas que eu via lá, eu via a pontinha do dinheiro assim, ó, embaixo, falei, ele tem o dinheiro. Na mão dele, assim, eu via a pontinha, falei, vou... certeiro. Então já tinha aquela visão do outro lado da rua, eu já chegava na pessoa, aí com aquela carinha do gatinho do Shrek, né, que eu era bem novinho, tentava comover a pessoa de alguma forma para ela trocar, ela poder me ajudar.
Até porque as pessoas tinham medo de ser falso, né? Exatamente, né? Tinha essa... Mas assim, pra você ver que em todo lugar que trabalha com vendas tem a forma de você fidelizar. Então tinha pessoas que eu consegui fazer amizade, fidelizava, vamos se dizer, e todo vale transporte que a empresa pagava naquela específica data, a pessoa já se encontrava comigo e trocava tudo. Aí é onde eu falava que eu fazia e antigamente o dia, vinha aquela cartela, né? Onde você ia destacando. Exatamente. Então eu conferia tudo, destacava. Meu tio até se surpreendia. E meu tio, o que ele fazia? Ele me dava uma porcentagem. Por isso que eu falo, eu nunca na minha vida, eu tenho hoje 27 anos trabalhando com vendas. Nunca na minha vida eu tive um salário fixo. Sempre foi através de resultado. Se você tiver o resultado, você ganha. Se você tiver mais resultado, você ganha mais. Se o seu resultado for ruim, você não vai ganhar. Você fazia o seu salário? Eu fazia o meu salário. Então eu sempre fui dessa forma durante 27 anos e não largo. Eu acredito que tem que ser assim. Pelo menos para mim faz sentido. Ô Denis, você fala muito em Ferraz de Vasconcelos. Conta pra galera onde fica Ferraz, como que é Ferraz, para quem não conhece. Ferraz de Vasconcelos é uma cidade que, por mais que está em São Paulo, ela não faz parte, né? Não é administrada pela Prefeitura de São Paulo, uma cidadezinha, né, vamos se dizer, de interior. Até hoje, nos dias atuais, é até legal quando eu vou para Ferraz que eu tenho aqueles déjà vus, né, que eu lembro, porque assim, muita coisa não mudou, por mais que passou esses anos, mas traz para você lembranças boas. Eu tenho, porque muitas coisas ainda estão do mesmo jeito, né? E a gente está em Itaquera hoje, não é muito longe de Ferraz, né? A gente está aí uns 10 quilômetros, né? Mais ou menos. Mas foi uma cidade que me abraçou por muitos anos, né? A minha infância inteira. Por mais que eu trabalhava com 12 anos, eu não posso falar que eu perdi a minha infância, porque eu aproveitei bem, né? Na época de jogar bolinha, empinar pipa. A única diferença é que eu tinha meu período de trabalho, né? Eu era muito novo, meus amigos, a maioria, não trabalhavam. Às vezes eu tinha preconceito, confesso, principalmente na escola, porque muitos amigos passavam lá na passarela e via eu lá, às vezes com guarda-chuva, porque estava muito sol, eu com guarda-chuva, comendo marmita ali na frente de todo mundo. Às vezes eu tinha até vergonha, principalmente quando eram as menininhas que eu gostava, que a passarela ela fazia assim, eu conseguia ver quem estava subindo. Eu tinha uma visão muito boa, desde a época dos passes lá, de olhar o dinheiro. Então, quando era a menininha que eu gostava, eu falava, vou no banheiro, vou a algum canto, e saía, para não me ver. Só que... E os meninos não tem jeito, os meninos tiravam barato, mas eu batia no peito e falava, beleza, vocês tiram barato de mim, mas, cara, eu tenho meu dinheiro para fazer isso, tenho dinheiro aquilo, e vocês não têm, cara. Eu vendo chinelo... Então, para mim, é com muito orgulho. Agora, sim, das menininhas eu tinha vergonha. Tinha que correr um pouquinho, né? Tinha que correr um pouquinho para ela não me ver. Falar, pô, tô ficando com esse menino aí, o menino tá lá no vendendo meio da passarela, vendendo Havaiana. Havaiana. Né? E como meu avô dizia, né? Quem vende Havaiana não pisa na lama e também não reclama. Vamos lá, meu avô. Tinha até um pitch de venda, né? Exatamente. Ô, Denis, e aí você falou que você foi trabalhar numa loja, né, de calçados. Como que foi essa mudança aí? E aí entra uma outra coisa que parece ser clichê, mas isso é bom para todos nós. Todos nós temos que ter sonhos. Eu sempre falo sobre isso, né? Parece ser clichê que todo mundo sabe, você tem que ter sonho? Tem. Só que o meu sonho era sair daquela situação. Poxa, eu já sei trabalhar, pelo menos estou trabalhando com vendas aqui com meu avô. Aprendi muita coisa legal. Tem poxa, meu atendimento é bacana, né? Eu falei, por que eu não posso trabalhar dentro de uma loja? Isso eu já tinha uns 16 anos. E eu consegui, né? Meu sonho era trabalhar e consegui trabalhar numa loja no centro de Ferraz. Só que na 15 de novembro? Na Avenida Brasil. Chama na Avenida Brasil, aí tem a praça ali perto da estação. E tinha uma loja, né, que chamava Solange Calçados. Lá era muito de nome, né? Era Pepe Calçados, Becker Calçados, Solange Calçados. E aí eu comecei a trabalhar nessa loja. Essa loja, para você ter ideia, quando eu entrei, e eu todo motivado para começar a trabalhar e tudo mais... Depois eu fui descobrir que a loja estava meio que... Estava mal das pernas, vamos se dizer assim. Estava quase entrando na falência. Mas assim, eu entrei com o maior gosto, com a maior motivação para fazer diferente. Tanto que você vê, e aí é onde que eu aprendi muito nessa loja, a força de um time. Porque assim, eu entrei, tinha acho que umas 4, 5 meninas, só trabalhava mulheres na loja, né? Tanto que o trabalho braçal depois ficou tudo para mim, que eu era o homem, você que pega a caixa, que você tem mais força, vai no estoque, vai isso. Então o serviço mais pesado ficou comigo. E lá todos tinham esse espírito de querer fazer acontecer. A gente tinha um espírito de querer fazer acontecer muito mais além do que o próprio dono.
Nem o dono tinha tanta esperança de que a empresa dele, a loja dele, poderia mudar de patamar, que foi o que aconteceu. E a gente fazia coisas que a gente não era pago para fazer. E aí fica uma lição para você, corretor. Às vezes a gente só quer fazer o que é nos confiado, que pedem para a gente fazer. Mas a gente sempre tem que dar aquele a mais. Todo mundo pode fazer a mais. Porque lembrando, a gente tem que superar as expectativas, não só do cliente, às vezes até mesmo onde você trabalha. Porque eles vão te pedir alguma coisa e o ideal é sempre você entregar mais do que ele está te pedindo. E se você se no seu trabalho, como funcionário, você entrega mais do que estão te pedindo, é uma forma de vender também para provar que você é um possível gerente, um possível... Exatamente. Uma pessoa que pode ganhar aquela promoção, né? E olha que legal, isso aconteceu nessa loja. Eu, na verdade, não ganhei o nome de gerente na época, né? Porque não tinha na loja, tinham poucos vendedores, cada um tinha suas tarefas e funções, mas eu cheguei a ser o braço direito desse dono da loja, né? Era o seu José, né? Seu Zé, que a gente falava, ao ponto dele me levar para as feiras de calçado, ao ponto dele chegar e me colocar um crachá de proprietário. Imagina a felicidade, eu tinha uns 18 anos, eu ia para a feira, eu era tratado como se eu fosse o proprietário. Eu falava, seu Zé, mas eu não sou o dono. Ele, não, mas onde você vai? Aí ficava eu e ele como proprietário. E aí era muito legal chegar lá na hora, que nem aquelas marcas bem conceituadas, Dakota, Grendene, tinha Ramarim, tinha Via Marte, tinha várias marcas bacanas. E a gente chegava no stand para poder fazer compra. E sem eu saber, ele chegava e falava, Denis, você que sabe, né, que está na linha de frente, você sabe o que vende, o que não vende, o que a galera gosta, então você vai fazer a compra da grade de calçados da loja. Você entendia do seu público. Imagina a responsabilidade aí. E graças a Deus, realmente eu fazia como se fosse meu, ali que eu aprendi, que a gente tem que empreender dentro de outro CNPJ. Para no dia, porque quando eu comecei a trabalhar com a loja, eu sempre achei que ia ter uma loja, né? E no fim isso se mudou, né, o objetivo, mas nessa loja eu aprendi dessa forma, de cuidar como se fosse meu. E por a gente dar o sangue, né, não só eu, o restante do time também era assim. A gente virava madrugada dentro da loja, pintando a loja, decorando E muitas das vezes a gente nem reconhecimento tinha, Felipe, para ser bem sincero. Às vezes não tinha nem, não pagava nem, tipo assim, eu vou pagar um café para eles, uma comida, pelo menos, isso a gente não tinha. A gente ainda fazia vaquinha entre nós, com o nosso dinheiro, e a gente não ganhava nada por isso. Mas a gente ganhou o quê? Conhecimento, experiência, o fato da empresa estar crescendo, tanto que depois ele ergueu a outra loja que ele tinha aqui no Arthur Alvim, então ele foi com as duas lojas, através do nosso trabalho. Então, não só eu, como o time inteiro naquela época, a gente fez a diferença para essa loja. E depois eu fiz aquela analogia, eu falei, caramba, a loja ia fechar. Tava para fechar. Eu lembro que ele fugia dos caras que ia lá para cobrar. Aí a gente que colocava a cara para bater. Eu lembro que eu ia muitas vezes no banco para cartório para tirar protesto. O negócio tava só se afundando. E a gente conseguiu através do bom atendimento, que aí levei aquela essência do meu avô. E lá também todos faziam dessa forma. E a gente conseguiu erguer a loja. Através da força do time. Através da força. Só que o que acontece? Chegou um momento que ficou pequeno para mim lá. Eu não conseguia me enxergar. Eu falei, cara, o que eu vou... Eu já trabalhei, já estava acho que uns 5 anos lá, mais ou menos. E aí chega a hora que você tem que galgar outras coisas, visando o crescimento, a gente não pode ficar parado ao todo tempo. E foi quando eu vi trabalhar no varejo, no shopping, né? E aí como que foi essa mudança de chave aí? Como que foi essa busca por um novo objetivo? Por que o shopping? Qual que era a sua ideia do shopping? O shopping também é tudo... Você tem uma referência, né? Eu lembro que eu tinha uma amiga minha que trabalhava no shopping e ela sempre falava isso para mim. Denis, o que você vende? Eu falava para ela quanto que eu vendia o mês inteiro e realmente o que eu vendia o mês inteiro nessa loja, lá em Ferraz, ela vendia às vezes em uma semana, às vezes em 3 dias. Né, no shopping, dependendo da loja, o potencial que você conseguir. Só que eu tinha aquela crença, que isso já é outra lição aí para você, corretor. Às vezes a gente tem crenças, às vezes da nossa cabeça, ou às vezes viu alguma situação com alguém e acha que aquilo vai acontecer com a gente também. Eu achava que era muito difícil. Sem eu tentar,
Que isso que é o mais louco. A gente não tenta e já coloca uma crença que não vai conseguir. Que já trava a gente de Já agir, trava a né? gente, porque eu ia no shopping, olhava aquelas lojas, né? Lojas de luxo, até lojas mais simples. E eu achava que era muito difícil você conseguir trabalhar no shopping. Até o dia que eu falei, cara, eu vou tentar. Peguei, fiz um currículo. No primeiro dia que eu lembro que eu fui em uns 3 shops, fui na Aricanduva, fui até lá na Paulista, cara. Longe pra caramba, mas falei, eu vou. E quando eu cheguei em casa, foi a surpresa. A minha tia falou, Denis, não param de ligar para você. Praticamente quase todas as lojas que eu entreguei o currículo ligaram para mim. Vamos explicar só essa questão também aí do currículo, né? Hoje a gente entra em sites de vagas, cadastra ali tudo de maneira digital, mas como que era, Denis? Já tinha assim, eu vou sair para entregar currículo. E era porta a porta, né? Explica como que foi isso daí para você. Exatamente. Primeiro que eu lembro que eu pedi ajuda para poder fazer e meu currículo nem era tão bom. Assim, olhando hoje, entendendo, o currículo nem era tão bom. Mas aí fiz. Mas eu sempre... as pessoas que eu conversei, né? Sempre o melhor é você estar pessoalmente, para a pessoa te conhecer, né? E levando aquela essência do meu avô, cara, vou chegar lá, vou ser bem educado, vou falar bem, né? Vou sorrir, que é o melhor. O sorriso abre portas, né? Então, a única coisa que eu fazia era isso e tentava chegar na pessoa que decide, né? Eu queria falar com o gerente, não com o vendedor. Com o vendedor, ele vai achar, pô, é concorrência. Exatamente. Vou pegar esse currículo aqui. Isso acontecia, eu já vi, eu trabalhei em loja e às vezes pegava o currículo, o gerente não estava, o cara jogava fora o currículo, não passa, entendeu? Então, eu sempre tentava chegar até o gerente para poder... Alguns até conversou comigo ali rapidamente e, tá bom, deixa o currículo aqui e tal. Mas na época não tinha, né? Hoje, que nem o pessoal cadastra, digital. Não, era porta a porta. Você tinha que ir lá porque era a chance da pessoa te conhecer. Não tinha nem aquela coisa de indicação, que nem hoje, né? Às vezes, leva o currículo. Ou então eu pegar para minha mãe, leva o currículo. Isso não funciona. É interessante, né? Porque talvez até os nossos filhos não entendam, né? Não vão entender como que era antigamente entregar um currículo, né? E aí você foi chamado para trabalhar em qual loja? Então, a primeira loja que eu trabalhei no Shopping Aricanduva, então assim, voltando lá, eu cheguei em casa, fiquei extremamente feliz, porque minha tia falou, Denis, ligaram várias lojas para você, para poder fazer entrevista. E aí lembrando, era um telefone fixo. Telefone fixo. Que você tinha que dar sorte de estar em casa no momento de alguém ligar, né? Eu falei... Acontece de algumas pessoas até falar assim, eu não posso ir porque vou ver se o telefone vai tocar, entreguei um monte de currículo. Não, telefone fixo, não tinha celular, até existia celular, mas eu não tinha celular. Dei o telefone fixo, a minha tia atendeu. Então, eu na rua, eu lembro que eu cheguei bem tarde. E quando eu cheguei, para minha surpresa, estava bem cansado, para minha surpresa, minha tia falou, Denis, já ligou? Eu falei, mas já? Aí toda aquela crença que eu tinha, eu falei, nossa, quanto tempo que eu perdi. Porque eu tive a vontade de ir muito antes, entendeu, Felipe? Só que aquela coisa, eu vou trocar o certo, que a gente pensa nisso, né? Eu vou trocar o certo pelo duvidoso. E às vezes a gente acaba ficando ali mesmo insatisfeito dentro de uma empresa... E com aquela crença ali de, beleza, aqui tá ruim, mas e se não tiver nada lá? É melhor ficar aqui no ruim do que não ter nada. Só que, assim, galera, vocês têm que confiar em você, você tem que confiar mais em você. E foi o que me motivou naquele momento. E eu falei, cara, eu vou para cima. Peguei uma folga minha, entreguei currículo, me chamou. E uma das lojas me chamou a atenção, porque na época eu até vestia, eu gostava daquela marca, que na época era a Kelf, né? E quando ela falou assim, a Kelf ligou para você. Porque assim, as outras marcas era tudo, vamos se dizer, né? É loja que não era de marca, não era muito conhecida, mas tudo bem, chamou. Mas quando falou assim, a Kelf te chamou, eu falei, não, mentira. Sério, tia? Sério. E aí quando eu fui fazer a entrevista e tudo, né? Fiz a entrevista com a gerente lá. A proposta que ela me falou era tipo 5 vezes o que eu ganhava na loja, o que eu poderia, né, fazendo o trabalho direitinho e tudo mais, os benefícios que aquela rede me trazia, era muito. Eu falei, caraca, é muito mais do que o dezembro, que dezembro é o mês de ouro, né, para quem trabalha com vendas. Todo mundo gasta, né? Era tipo 5 vezes o valor que eu ganhava em dezembro, cara. Só que aí, assim, ela fez a entrevista, eu fui aprovado, né, e já achei que, já fui contratado, fiquei mega feliz, só que aí no final da entrevista ela falou, agora você vai ter que ir lá no Center Norte, no nosso escritório, você vai passar por uma outra entrevista com o nosso supervisor da região e tudo mais. E aí beleza, eu falei, mais uma entrevista, mas vamos lá, vamos persistir. Chegou lá, eu achava que era só eu. Falei, é uma entrevista comigo. Cheguei lá, tinha umas 20, acho que umas 30 pessoas na frente do escritório, eu perguntei, essa era o quê? Não, é a entrevista com a pessoa tal, que era a mesma pessoa que eu ia fazer.
para a vaga de vendedor. Eu falei, putz, meu, ainda tem todas essas pessoas para poder passar. E aí, olha que louco, a análise que eu tive na época. Muitas pessoas iam fazer entrevista e era muito rápido. Tipo, eu entrava lá, não dava 5 minutinhos, a pessoa saía. Aí entrava o outro, saía. Aí um ou outro, às vezes, demorava um pouquinho mais, 10 minutos. Aí quando chegou na minha vez, cara, eu fiquei meia hora com ela. Aí eu falei, cara, se eu fiquei meia hora, tá gostando de mim? E aí, dito e feito, depois. Só que aí ela falou, ó, Denis, tudo certinho, mas agora você vai ter que aguardar a gente entrar em contato, que é aquilo que, né? Que isso é terrível para quem está passando por uma entrevista. Agora aguarda a gente entrar em contato com você. Eu lembro que passou um dia e eu falei, putz, não ligaram. No segundo eu falei, putz, não ligaram. Eu falei, não foi. No terceiro dia a Kelf me liga. Fala, você está contratado, já vai começar lá no Aricandu, assim. E aí eu fui contratado. Cara, é muito louco. Eu fui fazer... Logo depois que eu saí do banco, eu fui fazer uma entrevista na primeira semana, porque eu comecei a cadastrar. Tá vendo como já muda, né? Não é entregar. Comecei a cadastrar currículo e eu fui chamado pela... Eu não lembro se era da FIT ou se era Privalia. E aí eu fui no escritório dos caras e aí eu entrei numa sala de vidro, assim, um aquário. Tinha eu, uma menina e mais três caras. E aí a gente fez uma entrevista coletiva e a pessoa que estava entrevistando a gente começou a perguntar de Excel, o quanto que a gente conhecia de Excel. E aí ele foi fazendo uma pergunta direcionada para cada pessoa, né? Tabela dinâmica, você conhece? Conheço. De 0 a 10, qual que é o quanto você entende? Aí os 2 primeiros caras, 10, a menina, 5. Aí eu falei assim, poxa, eu tenho curso superior, eu tenho um curso avançado de Excel, mas muito tempo que eu não faço, então eu vou colocar aí, sei lá, 7. Aí beleza. Proc V, Proc C, os caras 10. Eu falei, cara, coloca 5 aí. Eu falei, eu tenho, mas faz muito tempo que eu não utilizo. E aí, depois de algumas perguntas focadas em Excel, o cara falou assim, a gente chegou até uma fase aqui da entrevista e a gente vai ficar com os 2 rapazes, eu agradeço vocês por ter vindo. E eu falei, caramba, né, meu? Porque eu tinha acabado de sair do banco e eu queria entender o que o mercado pedia. Né? Porque eu sou formado em ciências contábeis, falei, cara, acho que eu vou para esse caminho agora, mas eu quero entender o que o mercado está pedindo. E aí eu saí de lá, cara, falei, meu, que merda, né, mano? E aí naquele momento eu peguei o celular, entrei assim no Google, melhor curso de Excel em São Paulo. E aí eu fui fazer esse curso e olha, durante o período do curso eu fui contratado exatamente por saber usar o Excel depois, já que eu estava estudando e já estava de uma maneira bem avançada. Mas é bem engraçado essa questão de entrevista, porque quando a gente não é o primeiro e a gente vai vendo os candidatos entrando, aqui vai dando uma ansiedade, a gente vai olhando como a pessoa entrou, como a pessoa saiu e quanto tempo isso durou, né? É muito louco isso daí, né? E aí você ficou por meia hora lá e como que foi? Então, eu fiquei por meia hora e aí eu já tive essa análise. Eu falei, você ficou meia hora, com um ficou 5 minutos. O máximo que eu vi lá que demorou foi uns 10, nem 15 minutos. Eu fiquei meia hora, falei, cara, não é possível. Ela gostou de mim. Ninguém fica com alguém, né, meia hora conversando. Porque aí que eu lembro que na época ela perguntou, aí lógico, sobre a minha família, o que eu queria. Eu falei na época, que nem eu sempre falo de sonhos, o que eu queria conquistar. Desde a história, não sei se ela gostou da história que eu tive com meu avô, o que eu comecei a fazer, porque eu contei tudo. E conectou. E eu vou falar para você, eu entrei na Kelf, cara, e foi puta de um desafio, porque até para você pedir a mercadoria, você tinha que decorar códigos. Então, assim, eu queria a calça tal, o cliente gostou. Quando eu fosse pedir a calça para o estoque, eu tinha que falar o código. Não era só mostrar, que nem quando eu tive a oportunidade de trabalhar na central, você mostrava a mercadoria. Lá não, eu tinha que falar o código. E aí eu falo, quando a gente quer muito uma coisa, eu ficava lá o dia inteiro decorando os códigos dos sapatos, código de calça. Eu sei que eu não decorava tudo, mas a maioria eu conseguia marcar na mente, que eu falei, não posso perder. Assim, isso é o valor que eu dei, assim, foi tão grande de não perder aquela vaga, que eu lembro que no primeiro mês que eles me soltaram para vender, eu falei, cara, eu vou arregaçar. E tinha uns 20 vendedores lá. Eu fiquei em segundo lugar, Felipe, de vendas. Um cara novo, não tem experiência, nada. A gerente até falou, nossa... Num ambiente novo, uma empresa nova. Num ambiente novo. E aí, por isso que eu falo, quando a gente é muito proativo, a gente quer aprender. Porque isso eu aprendi na loja de calçados, de sempre querer curiar um pouquinho de tudo para poder aprender. Então, lá... e sempre olhar, se espelhar nos melhores. Isso também a modelagem. Eu aprendi. A modelagem.
Então eu tentava me aproximar dos melhores vendedores na época, né? O que eles faziam. E ficava ali o dia inteiro decorando código e eu consegui. E no primeiro mês que eles me soltaram, eu fiquei em segundo lugar. E aí depois que aconteceu dessa época da Kelf? Depois da Kelf, não trabalhei por muito tempo lá. E tinha uma loja de surf, da Central Surf, né? Que é uma loja de surf shop. Que era uma loja bem bacana, eu tinha também amigos lá. E eu acabei migrando para essa loja, onde eu fiquei um bom período. E eu vou falar para você, lá foi crucial para, assim, tudo que eu aprendi, assim, fora o que eu aprendi com meu avô, que foi a base, né, de tudo. O que eu aprendi, aí foi lá que eu tive investimento de cursos, lá também eu fui vendedor responsável, fui subgerente, fui gerente, ganhei premiações, me destaquei como o melhor vendedor também. E lá era aquele, na antiga que a gente fala, hoje não tem mais esse sistema de gestão, era uma gestão bem rígida, só que era um rígido pro lado bom, que era sempre em cima, a cultura da empresa inteira era baseado no atendimento. Tanto que lá a missão deles não era fazer, a gente tinha esse slogan, né? Fazer amigos. Aqui você faz amigos. Você não atende cliente, aqui você faz amigos. E aquilo que me fez me destacar depois quando eu tive a oportunidade de entrar no mercado imobiliário. E uma das coisas que eu achei incrível, cara, que foi marcante, eu não vejo isso em nenhum lugar. E lá nessa loja, na Central Surf, a gente fazia, tinha clientes que às vezes vinha trocar um produto, que geralmente quando você vai trocar um produto, não na Central, em qualquer lugar, quando você vai levar problema é como se onde tá penalizando, né? Exatamente, é onde você conhece realmente o lugar, né, o serviço que prestaram para você, quando você leva um problema e aí você supera as expectativas, porque ela já vem na negativa, fala, agora vão me tratar mal, porque é normal, quando você está vendendo, todo mundo te trata bem. É igual que a gente fala para o corretor atende em qualquer horário, mas na hora que o cliente vai levar um problema para ele que precisa de uma ajuda, aí é onde muitos acabam correndo. E nessa loja eles fizeram algo incrível, que eu nunca vi alguém fazer isso por mim em alguma loja. A gente tinha clientes que compravam o produto e não tinha o número, e a gente viu que o cliente gostou daquele determinado, eu lembro que foi um calçado, gostou daquele determinado calçado, a gente tinha o poder, o gerente da loja tinha o poder, ele não precisava nem avisar o dono, né? Porque tinha que sair dinheiro do caixa, a gente pegava o dinheiro sem o cliente saber e comprava o produto em outra loja, no concorrente, e só para satisfazer aquele cliente de trocar o produto. Na verdade, a gente não ganhou nada, quer dizer, ganhou o cliente. Ganhamos o cliente. Então, assim, a cultura era muito pesada. Então, eles tivesse cliente insatisfeito, todos se preocupavam, não somente, às vezes, o vendedor, o gerente, às vezes chegava até no supervisor e muitas das vezes até no dono, né? E a Central ela se consolidou muito por conta do atendimento. Então, por mais que tinha as outras surf shopping, mas todo mundo tinha o desejo de trabalhar na Central, as outras marcas gostavam da Central justamente por causa do encantamento que as pessoas tinham dentro da loja. Para você ter ideia, esse slogan de fazer amigos, a gente tinha cliente que vinha na loja para conversar. Aí eram pessoas que eram carentes, às vezes até da família, não tinha ninguém, e ele se sentia bem de ir na loja, cara. Ia lá para ir... Aí, porque assim, não era só o vendedor que tratava ele bem, era um louco, era todo mundo. Então, assim, ele tinha eu como amigo, aí tinha às vezes o fulano de tal. O gerente já vinha, só faltava colocar um tapete vermelho para ele na loja. A gente tinha algumas ações na loja que era muito bacana, sempre focada no relacionamento com o cliente. Então a gente fazia aniversário, chamava todos os clientes, fazia festa na loja, chamava os clientes. Então a gente fazia algo que isso lá atrás, cara. Eu já estou 12 anos no mercado imobiliário, trabalhei mais 8 lá. Muitos anos atrás eles já se preocupavam com essa essência, que é o que a gente fala hoje, e que toda empresa que faz essa parte, né, que se preocupa com a humanização, com o relacionamento, é o que a experiência do cliente. A experiência do cliente, que é o que a DF Casa Imóveis também, né, tá trazendo, é o que vai fazer a diferença. Ô Denis, eu escuto aí, eu sei, você comenta muito dessas reuniões, dessa cobrança que vocês tinham de uma cultura muito forte da liderança, mas eu nunca vi você reclamar disso. Eu sempre vejo que você trazia isso, cara, eu preciso melhorar. Cara, eu preciso fazer porque senão eu vou ser cobrado na reunião. Você nunca trouxe nessas nossas conversas como que isso foi ruim. Você, na verdade, sempre traz uma ideia de o que você aprendeu com aquilo e o quanto aquilo te fez evoluir.
E hoje a gente vê que qualquer coisa que acontece, as pessoas falam, mas tá me cobrando, mas o cara é chato. As pessoas não olham pro lado bom, né? Exatamente. E quando a gente não consegue identificar, receber feedbacks, identificar melhorias nisso, dificilmente a gente evolui, né? Como que foi para você e quanto foi válido essa gestão mais acirrada? Foi mesmo, Felipe, porque essa gestão, vou falar para você, por mais que ela era rígida, ela ensinou, não só a mim, a todos que tiveram. Quem estiver assistindo um podcast que já trabalhou na Central Surf sabe do que eu estou falando. Então, assim, a gente leva muita responsabilidade. Eles ensinaram de uma maneira que a gente leva sempre a responsabilidade para a gente. Então, assim, se a minha loja, que nem eu cheguei a ser gerente, e era muito ruim, cara, mas ao mesmo tempo eu aprendia muito quando eu ia para uma reunião com o supervisor e o dono aí na minha frente e o meu supervisor aqui do lado, e eu não podia falar para eles que a minha loja não vendeu, porque nem eu trabalhei no centro, cara, que às vezes tinha chuva, entendeu? Os caras não querem saber. Mas assim, eu lembro que hoje eu vejo que é no bom sentido. Eu não poderia chegar lá e dar desculpa, falar assim, a minha loja não vendeu porque choveu a semana inteira, entendeu? Porque assim, existe 1000 coisas que eu posso fazer e não ficar só me agarrando a esse problema da chuva. Aí o que a gente fazia, cara? Eu ia nas lojas de porta em porta com os vendedores para a gente poder conversar com o comércio. A gente fazia ações lá no centro, cara. Teve desfile, eu lembro uma vez que a gente participou. A loja, para você ter ideia, às vezes não tinha movimento. Aí eu falo, gente, o que a gente vai fazer? A gente lá na Central Surf, a gente tinha uma ferramenta que era muito forte, e isso eu usei no mercado imobiliário quando eu entrei, que era a famosa agenda. Então todos os vendedores tinham uma agenda e eles tinham que... os clientes que eles se conectavam bastante, faziam amizade, eles tinham que colocar nessa agenda, e nesses dias que era fraco, a gente sempre foi do fazer acontecer, que era uma das culturas dele. A gente tem que fazer acontecer, a gente não pode esperar as coisas chegarem até nós. Nós vamos fazer acontecer. E essa agenda era isso. Quando não tinha movimento, eu falava, galera, vamos ligar para os clientes. Aí todo mundo pegava, ligava. A loja não tinha movimento, sabe o que a gente fazia? Que o pessoal usava o uniforme. Eu falava, galera, metade da equipe vai tirar o uniforme, vai lá para o provador e começa a provar roupa. E nisso eu criava um movimento, virava aquele bururu na loja, mas era tudo vendedor. Tipo, um simulando pra atendendo o outro, para chamar atenção. E nisso que o cliente passava, falava, poxa, tá tendo um movimento nessa loja aqui, o que está acontecendo? E aí a gente começava, que é aquela famosa frase de quem trabalha no varejo. Movimento gera movimento. Então vamos lá. Então a gente tinha várias estratégias, mas o que eu não podia, que eu já ficava preocupado no final do mês, na hora de fazer a reunião geral dos gerentes com os supervisores e com o dono na época, é dar desculpa. E uma coisa que a gente também aprendeu muito lá, por mais que eu tenha um problema, eu sempre tinha que, na minha visão, levar a solução. Então, por mais que eu tinha o supervisor para poder me ajudar, até mesmo o dono, eu tinha que chegar para eles com o problema, mas com a solução, mesmo no meu ponto de vista, que muitas das vezes não era a solução. Mas eles já falavam, tá bom, como que resolve? Eu falei, não, mas se eu estou passando para você é porque eu não estou conseguindo resolver. Tudo bem, mas me traz a solução primeiro. Aí a gente conversa. Eles não passavam a solução, até mesmo o funcionário, às vezes, mesmo que tinha algo particular, pô, não gostei do Felipe, quero mandar o Felipe embora. Não era simples assim, porque assim, a preocupação deles não era somente com o cliente final, é aquilo que a gente faz aqui dentro, e o cliente interno. Então assim, mas por que você quer mandar ele embora? Aí, às vezes, muitas das vezes eu ia argumentando e chegava no final, putz, cara, é mesmo, eu tenho que tentar de novo. Pô, eu falei para ele, mas quantas vezes eu falei para ele que tem que fazer assim? Aí ele falou, tá bom, Denis, você falou, mas você mostrou como que faz? Você acompanhou? Quantas vezes você fez isso? A liderança. A liderança. E foi onde que eu também aprendi a realmente acompanhar um atendimento. E aí lá, desde lá, que a gente fala no famoso processo, lá já existia o processo. A única diferença é que muda só a nomenclatura, que lá eu tinha que acompanhar como que é a abordagem do meu vendedor. Porque às vezes ele não performava porque ele não tinha uma abordagem correta. Muitos deles pecavam, que é onde tem no mercado imobiliário, que lá a gente falava a sondagem, que aqui a gente fala descobrindo as necessidades, né? Então, assim, e essa sondagem não era só falar do produto, era falar da vida da pessoa. Eu quero saber, não a camiseta que você quer, eu quero saber aonde você vai usar essa camiseta. O porquê você vai usar. Porque aonde ele ia usar, muitas vezes eu pegava que nem lá, a gente trabalha com surf shop, o cara surfa, o cara às vezes ia viajar, que estava de férias. Cara, o cara surfa, eu tenho prancha, eu tenho uma série de coisas que eu posso oferecer para esse cara. Regata, camiseta, bermuda água, chinelo, tinha uma série de coisas. Só que eu não conseguia encaixar isso de uma forma coerente sem saber aonde você vai usar. E muitas das vezes você comprava a peça comigo e o que acontecia depois? Ia para a agenda,
Ô, Felipão, legal, curti seu atendimento, deixa seu contato comigo, seu aniversário, que a gente também ligava pro CRM, cliente no né? mês, nosso CRM. O próprio vendedor tinha, a empresa tinha uma coisa bem estruturada, né? Eles sabiam o que o cliente comprava, o dia que eles faziam aniversário, o cliente que não ia na loja há tanto tempo. Então eles faziam uma ação para esse cliente vir até a loja, mesmo que fosse para pegar um brinde. Só que aí quando esse cara chegasse, por isso que eu falando que tudo é um conjunto, e lá isso funcionava muito bem, então todo mundo acabava participando da experiência, porque não adiantava nada o marketing fazer essa ação, e quando chegava lá na loja, o vendedor não fazia o papel dele, que era no mínimo apresentar a loja para o cliente, não vender, apresentar. Então essa essência de vender, cara, de não vender, de ajudar, de realmente ir ao foco do que o cliente precisa, eu aprendi muito na Central Surf. E é onde eu fui também, levei para o mercado imobiliário e dei super bem. Que é o que todo mundo fala hoje, né? Que a gente tem que focar na necessidade, focar em ajudar o cliente. A venda ela acontece por si só. A venda ela é o reflexo, né? Ela é a consequência de uma forma de eu ter ajudado o cliente na necessidade que ele precisava naquele momento, entendeu? Então não tinha desculpa, tinha que ir com a solução, né? Foi Tinha até uma que ir com a frase que solução. eu li esses dias, quando a gente fala em prospecção, que é: prospecte em dias bons, porque haverá os dias de chuva. Então você não pode ter desculpa de não prospectar. Então, se tá bom, prospecte no momento bom também, porque os dias de chuva virão. E a gente não pode dar desculpa para ir atrás dos nossos resultados. E aí você vem para o mercado imobiliário. Como que foi? Eu sempre pergunto aqui, sempre existe alguém que traz para a gente para o mercado imobiliário ou que cria essa ideia de que o mercado imobiliário é bom. Como que foi para você? O mercado imobiliário é muito engraçado. Quem que me despertou essa vontade, que foi a primeira coisa que eu pensei quando eu saí da Central Surf. Trabalhei por uns 8 anos e a mesma coisa. Cara, chega um momento que bate, eu precisava crescer. Nessa época eu tinha a meta de abrir a minha loja, né? Ia ser uma loja de varejo também, já tinha o nome, o logo, eu sempre fui de criar antes de ter. E isso funciona muito, tá? Quando você tem mesmo uma meta, você precisa desenhar, você precisa escrever em algum canto. Para quem não sabe, o logo da imobiliária quem desenhou foi o Denis. No Paint ainda, sem faço esquecer de falar, no Paint. As ferramentas que você tem é a melhor. A que você tem hoje é a melhor, né? Na verdade. Eu não tinha dinheiro para contratar um designer. Eu falei, vamos aqui no Paint, a gente. E até hoje está aqui, ó. Logo, logo pode ser até que mude, mas está aqui firme e forte, 9 anos. Mas assim, Felipe, eu tinha um cliente, né? Esse cliente ele ia na loja, ele gastava horrores. E ele só pagava no dinheiro, cara. Pagava à vista, ou era no débito, ou era no dinheiro. E aquilo lá. Como a gente tinha essa cultura de conhecer a história, saber onde é aquilo lá, fazer amigos. Então esse cara ele se tornou um amigo meu, esse cliente. Mesmo quando eu era gerente, quando ele ia na loja, o vendedor atendia, eu sempre ficava do lado. E ele falou para mim que ele era corretor de imóveis, né? E eu lembro um dia que eu fui, que nem lá, o cliente comprava, saía com várias sacolas, a gente, não só eu fazia isso, mas toda a Central Surf, a gente acompanhava, levava as mercadorias até o carro do cliente, né? Muitas das vezes, às vezes até na casa do cliente a gente ia para levar, que é algo que você não vê hoje. E eu lembro que esse cara ele estava com um carro zero, na época era um Civic, era carro do ano, que na época era uma grana. E eu falei, caramba, ele é corretor de imóveis. Aí ele começou a me falar, comecei a perguntar como que era, até chegar na parte na época foi o que brilhou o olho, lógico, foi a comissão quando ele falou. Só que esse cliente ele trabalhava no alto padrão, ele falou que vendia muito para chineses na época, lá no centro, e ele vendia imóveis de 1 milhão na época, né, nessa faixa. E eu perguntei para ele, cara, mas se vender um imóvel de 1 milhão, quanto que um corretor ganha? Aí eu lembro que na época ele falou, acho que era 50 mil, alguma coisa nesse sentido. Cara, 50 mil, eu falei, putz, eu trabalho o ano inteiro e às vezes eu não ganho 50 mil, cara. É tudo isso mesmo. Ele falou, E pelo gasto que ele vinha, né, porque assim, ele andava todo social na semana e final de semana ele surfava, então ele gostava, tinha um outro lifestyle. E realmente, cara, aí ficou esse cliente ficou na minha cabeça. Aí o dia que eu saí da Central Surf, eu lembrei desse cliente. Falei, cara, eu vou ser corretor de imóvel, porque eu sou bom. Não importa o mercado, eu sempre tive isso comigo, porque o vendedor é o que até mesmo você fala. Vendedor, ele é vendedor em qualquer lugar, só vai mudando o nicho. Aí tem o nicho do carro, o nicho que vende roupa, que vende sapato, que vende imóvel. Fala, só preciso aprender. E assim, olhando para trás, para onde eu passei, eu sempre tentei aprender tudo na loja, lá com meu avô, e sempre me dei bem. Por que no mercado imobiliário vai ser diferente? Só que eu não sabia como que funcionava a dinâmica, né? Quanto tempo que levava para fazer uma venda e tudo mais.
Então foi a primeira coisa que eu pensei e quem me inspirou foi esse cliente. Não lembro o nome dele hoje, mas esse cara eu sou grato também. Ele que me inspirou e eu acabei entrando. E aí fui entregar currículos. E aí como que foi? Eu lembro que tem uma história muito engraçada que a gente, o brasileiro em si, ele é muito... É visual, mas ele vê que uma pessoa está bem dependendo dos bens que ela tem, né? E nem sempre é assim. Mas você também começou... É o famoso palco. Você também eu olhei começou... o palco, na verdade. Você começou eu olhei o palco. Vendo por este lado, né? Sim. E aí tem uma história. Conta aí pra gente que você foi numa imobiliária, que é a imobiliária que a gente trabalhou junto, e que você, primeiro, o que você olhou foi o carro dos gerentes, né? Como que foi esse impacto para você? Como que foi essa história aí? Essa questão do carro, mas antes de falar do carro, quando eu entrei no mercado imobiliário, aqui lá, fui pesquisar, falei, qual será o melhor lugar para eu poder entregar o currículo? Sem conhecer, sem ir muito a fundo, não manjava do mercado imobiliário. Na época eu ia entrar na mesma empresa do Coração Gigante que você até teve a oportunidade de trabalhar. Sim, que né? foi uma baita escola para mim. Uma baita escola também, todo mundo que eu conheço que já trabalhou lá. Talvez se eu estivesse lá não seria diferente, mas no final acabei optando em trabalhar em terceiros, uma imobiliária bairrista, né? Que também, qual foi a minha forma de julgamento? Cara, eu moro em Itaquera, sem conhecer muito, eu vejo muita placa dessa imobiliária, então eu deduzi. Deve ser bom, porque eles têm muitos imóveis para vender. Então, as chances de vender nessa imobiliária, né, que na época era Yamakawa, né, fala aqui que tem muita gratidão também por todo mundo, né, lá. Sim, aprendemos demais lá, Aprendemos né? demais na Yamakawa. Toda a bagagem que eu tive e aprendi foi lá. Então, eu acabei entregando o currículo nessa imobiliária e também entreguei na do Coração Gigante, né? E quem foi mais rápido, né? Cheguei em casa, aquela mesma experiência que eu tive quando eu fui na loja. Cheguei em casa deles, ó. O telefone tocou. Já tocou. E aí na época era a Yamakawa que me chamou. Fui lá para fazer a entrevista. Até então eles queriam me contratar para locação, né? Para o departamento de locação. E aí assim, conversando, por isso falando assim, que você tem que saber o que você vai falar numa entrevista. E como eu já vim do shopping, eu fazia entrevista, né? Então eu chamei muita atenção na época do Paulo, né? Que foi o que me fez a entrevista e que até agradeço ele, que ele que me deu ele viu que eu tinha potencial e me direcionou para a pessoa correta dentro da imobiliária para poder conversar comigo, que na época foi a Solange, e aí realmente ela viu que eu tinha um perfil de vendas, falou, não, esse cara eu vou colocar ele para vender, não vou colocar ele para locação. Não que locação seja ruim, mas assim, pelos objetivos que eu falei para ela na época que eu precisava de ganhos e tudo mais, ela me aconselhou, né? E pelo histórico, em vendas. E aí depois falei com o Alexandre, depois falei com o Alex e acabei trabalhando lá. E foi a melhor decisão, porque depois a Lopes me ligou, né? Na época, do Coração Gigante, me ligou. E eu lembro que tinha uma pessoa que trabalhava em plantão, né, de lançamento e ela migrou para o terceiro. E ela foi me mostrar. Eu tive a oportunidade e falei, cara, me mostra como que é um lançamento. Ela, você quer ver mesmo como que funciona, Denis? Porque eu estava quase saindo da Yamakawa para ir para Lopes por conta, né, do nome e tudo mais. E tudo aquilo que você já conhece, os carrões, as promessas Sim. e tudo mais. Só que aí ela me levou, né, para ver um plantão. Aí quando eu cheguei no plantão, acho que na época tinha uns 200 corretores e ainda tinha não só a Lopes, tinha outra empresa. Ela falou, então... Dividia plantão, né? Primeiro, o plantão é assim que funciona. Tem 200 pessoas aqui, você tem horário para chegar. Se você se atrasar, você já não entra na roleta e você está preparado, porque às vezes isso já aconteceu comigo, de chegar aqui 8 horas da manhã no plantão e você ir rodar lá para as 16 horas e às vezes a pessoa chegar aqui normal, às vezes vai olhar o decorado e acabou. Se você não fizer a sua prospecção de ligar, pegar a lista e tudo mais, agora fala para mim lá na imobiliária, quantos clientes você já atendeu hoje? Eu lembro que no dia eu atendi quase 10 e já tinha marcado 3 visitas. Falei, então a dinâmica é outra. Aí eu falei, putz, é sério? Falei, é sério. Se você não criar, porque aqui lá você não vai ter, que nem lá, ligou na imobiliária, você atendeu, você está ganhando aí, eles estão te dando cliente aqui, não, você tem que correr atrás. Você vai ter que pegar a lista que eles vão te dar lá e essa lista que eles falam que julga que é a lista fria, você vai ter que fazer acontecer. Aí eu falei, putz, cara, então acho que é melhor eu ficar aqui. E eu lembro que na mesma semana eu já fiz 3 visitas e as coisas já estavam quase acontecendo, eu já estava quase fechando. Porque eu lembro que na entrevista, o Alexandre ele foi bem sincero comigo, que ele falou assim, cara, se esse cara mesmo quer se aventurar, eu já vou tirar ele já da jogada agora. Ele falou assim, você está preparado para ficar 6 meses sem vender? Desse jeito, ele falou, eu falei, caramba, 6 meses?
E se eu não vender, eu não ganho. Eu falei, correto, se você não vender, não ganha, porque não tem salário fixo. Só que eu já acostumado, não. Então assim, mas se eu vender, quanto que eu ganho? Aí ele fez as contas, eu falei, nossa, cada venda vale quase 2 meses de salário que eu trabalhava lá na loja, com toda aquela pressão, com toda aquela responsabilidade. Ele falou, mas as coisas não é tão fácil conforme eu estou te falando. Porque se fosse, um monte de pessoas ia querer. Você pode ser que você fique 6 meses sem vender. Você está preparado para ficar 6 meses sem vender? Aí eu falei, putz, mano. E eu com um filho pequeno, pagava aluguel. Eu falei, meu, como que eu vou fazer 6 meses sem vender? Mas é aquilo lá que eu aprendi lá atrás. Você confia em você, Denis? Aonde você trabalhou, as coisas desenvolveu, você sempre se destacou. Por que no mercado imobiliário vai ser diferente? Só depende de você. As ferramentas, o caminho, eles estão dando aqui. O resto, lógico, vou ter que aprender, porque eu não sabia nada. Eu não sabia nada sobre o bairro. Eu morava em Itaquera, mas não conhecia nada de rua, não sabia chegar nos lugares. Na época, quem me ajudou foi o GPS. E eu ia antes, eu marcava a visita com o cliente, fazia a visita antes do cliente, depois ia 2 vezes no imóvel. Ia 2 vezes, gastava gasolina, né? Para quem fala gasto, mas eu nunca perdia. Graças a Deus eu ia lá, conhecia o imóvel. Se não vendia para aquele cliente, era outro, e assim vai. Mas aí foi aí que deu início mesmo, né? Quando eu entrei na Yamacal. É muito legal que quando eu entrei lá, eu lembro que nos primeiros dias eu atendi, acho que foi 3 ou 4 clientes. E eu falava, cara, é todo dia assim? Aí você olhou e falou assim, por quê? Eu falei, cara, porque para eu atender um cliente, então, às vezes é 15 dias. Não, e o que era mais louco era clientes interessados, né, Felipe? Exatamente. Por mais que às vezes a gente não vendia, mas, cara, era clientes verdadeiros que ligavam lá interessados no imóvel. Sim, cara. Uma coisa que eu aprendi demais e que eu falo que o mercado de lançamento ele é muito forte nisso e que a gente tem pouco no mercado de terceiros é a questão de prospecção. O mercado de terceiros ele espera muito o telefone tocar e o mercado de lançamento faz o telefone tocar. É passivo. E hoje eu até gravei um vídeo sobre isso e eu acredito, cara, muito nisso. Que hoje a gente tem um mar vermelho que é um mar digital, que é o marketing digital, né? As pessoas estão só no digital. E a gente tem um outro caminho que é o offline, que é o tete-a-tete, que é a prospecção de rua, que para mim hoje isso é um mar azul, porque quase ninguém está fazendo, quase ninguém quer fazer. E por quê? Porque na rua a gente recebe mais nãos e as pessoas não estão abertas a receber nãos. No digital, a gente tem só o ganho, que é mais um lead, mais um lead, mais um lead. Então as pessoas preferem... Ele não tá ali, né? As pessoas preferem estar brigando no mar vermelho por entender que ganham mais do que estar no mar azul, onde quase ninguém tá, mas você tem um desafio de ouvir mais nãos. Só que os nãos, ele te prepara para muita coisa na vida. Exatamente. E talvez os nãos que vão te levar a ter mais sucesso. Então acho que hoje o caminho da prospecção na rua, no offline, ele é o que vai trazer mais resultado, mas infelizmente poucas pessoas olham para isso, poucas pessoas entendem isso. Então foi assim, quando eu entrei no terceiro, eu recebi 3 clientes no dia, eu falei, puxa, é aqui. E aí foi mais ou menos isso. O lançamento ele é era muito tudo mais ligação, desafiador. né, Felipe? Tudo não ligação. Era lead que nem hoje, por isso eu tô falando. Muito diferente. O offline ele te desenvolve muito. Na nossa época, talvez seja responsável por ter feito o que eu fiz, né, de ser... Depois que eu entrei nessa imobiliária, eu consegui me destacar, eu consegui ganhar assim, vários anos. O tempo que eu fiquei lá, fiquei 3 anos, de ganhar como melhor corretor, se destacar sempre. Mas vou falar para você, 90% do trabalho era offline, era braçal, era o que você falou aí, o não, e vamos lá para o outro. Ia lá na Coab, né, nos apartamentinhos, tocava em vários apartamentos para poder chegar no síndico, para poder... Que hoje é um trabalho que se perdeu muito. Exato. E é o que você falou, é o mar assim, azul. Um dos maiores ensinamentos que eu tive foi a prospecção. De você ter que ir no escritório de um médico quando era uma sala comercial, de você ter que falar com um dentista, de você ir atrás de possibilidades. A gente fazia o telefone tocar, né? E foi aí que eu te conheci e eu identifiquei alguns pontos muito fortes seus, Denis. Primeiro, não sei se você vai lembrar, você tinha uma planilha que você colocava o seu objetivo do semestre. Isso aí veio do varejo. Eu lembro até que em uma das planilhas você falou que você tinha que ganhar 90 mil reais porque você queria fazer uma viagem com a família e você não abria mão de ter essa viagem todo semestre. Uhum. Eu lembro muito disso. Você tinha os seus objetivos muito bem definidos. Tinha até os desenhos. Eu colocava lá, escrevia na planilha e tinha a ilustração ainda do aviãozinho, do carro que eu queria. Eu lembro muito bem disso. Eu acredito até hoje. Assim. Eu lembro também que você era um cara que você tinha já a matemática na cabeça. Então você falava assim para mim, cara, eu preciso atender
um cliente com interesse de comprar por dia. Se eu atendo um cliente por dia, eu tenho 5 na semana. Exatamente. Se dos 5 eu conseguir marcar 3 visitas, eu fecho pelo menos 2. Isso, eu tinha essa certeza, já tinha esse número. Sim. De que vinha já de todos os estudos que eu sempre acompanhei. Para você ter ideia, quando eu tirava férias, Felipe, eu já sabia qual era o mês que, pelo meu histórico, era um mês mais fraco. Então eu procurava até tirar férias nesse mês, e por isso que eu falo, que nem muitos às vezes falam, janeiro. Janeiro sempre para mim foi um mês bom. Então, assim, fevereiro talvez não era tão bom. Então, eu sempre preferia tirar férias nesse... E isso que eu aprendi? Eu aprendi no shopping. Porque lá eu tinha que acompanhar, que nem taxa de conversão. Cara, estou falando disso de anos e anos atrás. E hoje é muito importante você saber como que funciona, né? Hoje tem a teoria, hoje é a empresa, né? Eu não tinha essa cabeça antes. Mas é trabalhar como uma empresa mesmo. E eu já fazia isso. Quando você me conheceu, eu tinha tudo planilhado, sabia os números de clientes que tinha que atender, quantas pessoas tinha que falar. E outro ponto importante que você tinha era, se você pegasse esse cliente na primeira ligação, ou no primeiro e-mail que você pegava para responder, que naquela época não tinha WhatsApp, era ligação. É isso mesmo. Você já saía da sala de atendimento. Você dava o foco 100% para aquele cliente. E hoje a gente vê muito a questão de... o mercado imobiliário falar cada vez mais, eu quero mais lead, eu quero mais lead, eu quero mais lead. E foi uma das coisas que eu aprendi com você. Quanto menos você atender, mais você vai vender. Porque você vai dar mais atenção para as pessoas. Então eu também identificava esses pontos lá. E aí veio a ideia da DF Casa Imóveis, né? Sim. Eu lembro que foi... a gente fez uma parceria e, cara... surgiu ali a ideia da gente... O convite partiu dentro de uma visita que a gente fez. Né? A gente estava no seu carro na época. Para quem não sabe, o Denis me convidou, né? Não sei de onde surgiu essa ideia da cabeça dele. Eu era um cara que estava iniciando muito, não tinha... Confesso, era muito cru. Não sei o que passou na sua cabeça. Mas eu sei. E aí, cara, eu topei. Eu tava... Não tinha muito errar. Eu, como sempre falo, eu nunca tive a ideia de ter uma empresa. Meu sonho mesmo era ser gerente de banco, até que esse sonho ele foi interrompido. Entendo parte por responsabilidade minha, parte por responsabilidade do destino, talvez o destino assim quis, e eu nunca tive a ideia de ter uma empresa. E aquele convite para mim foi algo assim, confesso, muito estranho, mas muito novo, e tudo que é desafio para mim eu acho legal. Então eu topei, e aí surgiu dentro de um carro, qual que seria o nome? FD, DF, aí eu falei, mas aí tem que falar que é um imobiliário, então tem que ter casa, então vamos colocar imóveis. E surgiu coisa de 5 minutos assim, né? E cara, a gente começou, eu e você, poucas pessoas sabem muitos desafios ali do começo, né? Eu apostava sempre no digital desde então, e a gente começou numa sala de 25 metros, né? Onde a gente tinha que lavar copo, lavar banheiro, fazer tudo que tinha que fazer. Sair da sala para, às vezes, o outro fazer o atendimento para ficar mais privativo com o cliente, para ele se soltar mais, né? Para, às vezes, ficar o outro ali na... Eu estava na mesa da frente do Felipe. Aí o cliente, às vezes, né, para ficar mais à vontade, um tinha que sair para o outro fazer o atendimento. Sim, a gente trabalhava que quando ia ver já era 4, 5 horas da tarde, a gente comprava esfirra para almoçar, que o almoço já era um café da tarde, e às vezes a gente trabalhava até 9, 10 horas da noite, né? E aí começou a vir a galera pedindo para trabalhar com a gente, foi onde a gente começou a crescer. E, cara, aquele episódio de 2015 onde a gente foi assaltado, né? Depois dali, muitas coisas aconteceram, algumas pessoas acabaram saindo, né? E acho que foi o primeiro virada de chave da DF, Esse né? do assaltado, eu lembrei, é como se fosse na época do meu avô lá, quando o Rapa passava e levava tudo. E a gente tinha que erguer a cabeça, achar uma saída e fazer virar novamente. E a gente teve que recomeçar, se reinventar. né? Se reinventar. E a importância, né, Denis, da gente ter uma meta, algo muito bem definido. A gente sempre falou que um dia a gente estaria no centro de Itaquera, né? Foi. E aí, em pouco tempo, surgiu essa oportunidade, tanto que a gente viu um ponto que é onde era a antiga DF, que é na Kensugaia. A gente viu um ponto lá e falou, cara, por curiosidade, vamos ver quanto que é? E aí, quando a mulher falou o preço, R$3.000, a gente falou... 3.300. Será que ela é fanha? Eu entendi 13. Eu falei, não, um ponto 13. Grande desse no centro de Itaquera, eu falei, 13.300. Será que ela é fanha? A gente entendeu 3? Eu repeti umas 3 vezes, falei, moça, fala sério, é 3.300 ou é 13.300? Ela, não, 3.300. Isso, e eu lembro que a gente conseguiu R$100 de desconto, porque ainda tinha que trocar umas portas, né? E, cara, isso foi em 2016... E eu lembro que toda a reserva que a gente tinha, a gente apostou nesse ponto numa reforma gigantesca, né?
E depois que a gente fez essa reforma, o que aconteceu foi que os bancos travaram todos os financiamentos para 50%. Diversas vendas que a gente tinha caíram. E eu lembro, cara, que a gente ficou quase um ano sem receber R$1. Verdade. E aí a gente tinha... Investindo só o dinheiro que entrava era para pagar o funcionário, que tinha um pouco de CLT, e não deixar faltar nada para o corretor. Isso. E eu lembro que a gente fez uma promessa para a gente mesmo que a gente ia levar aquilo e que ninguém da equipe, nenhum dos funcionários iam sentir aquele cenário. E, cara, com muito orgulho a gente chegou, virou essa chave, não atrasando um salário, não mandando ninguém embora. Só que para isso a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? Cara. A gente vendeu tudo que a gente tinha, né? Vendeu tudo que tinha. Tudo carro, que tinha. tudo que tinha. E talvez foi o grande aprendizado, muito que as pessoas, talvez a grande maioria não sabe, que ali, na verdade, a gente quase fechou as portas, né? Exatamente. Foi um desafio, assim, muito grande e que veio uma nova mentalidade. Foi quando a gente entrou no mercado de lançamentos e entrou no mercado de locação. Que aquilo é você focar na solução. Estou passando por um problema, foi dos 50%. E o que aconteceu foi... A gente vinha de uma época de muito estudo, né, Denis? E um desses cursos ensinou uma coisa pra gente, que a gente precisava olhar para aquele cenário e entender o que a gente poderia mudar, o que estava no nosso controle e o que não estava. Então foi uma chave, até uma ferramenta que a gente usou para entender outros cenários, entender as forças que a gente tinha naquele momento e colocar em prática. E aí a gente teve que focar em venda e foi um empreendimento de lançamento que a gente vendeu quase 10 milhões. E aí foi a chave do nosso negócio, inclusive foi E a gente foi promissor, porque muitas imobiliárias bairristas, né? A gente sempre acreditou, né, em ideias novas e sempre tentar. E graças a Deus foi a virada de chave. Muitas imobiliárias não abraçaram essa questão do lançamento, ainda continuaram, né? Não, meu foco é o terceiro. E só que assim, o momento não dava, porque, poxa, você abaixou 50%. E todos os clientes, né? O perfil do cliente que a gente atendia era o primeiro imóvel. E esse cara que compra o primeiro imóvel, ele não tem 50% para dar de entrada. Sim, foi um soco no estômago. Foi onde a gente olhou essa oportunidade do lançamento e o que acontece? A equipe no começo não acreditava na ideia, então o que teve que ser feito? Eu e o Felipe abraçamos o projeto, aprendemos como que atendia isso. O Felipe ainda tinha uma certa experiência e a gente mostrou para a equipe que era possível, começamos a ter resultado e onde foi o negócio começou a E a gente pegou um produto que não tinha vaga de garagem. Não tinha vaga. No começo era algo muito novo, a gente tinha que quebrar as nossas próprias crenças. Porque quando um produto chegou, a gente achava que não ia vender. E a gente teve que quebrar as nossas crenças para isso acontecer. E aí a gente fez a virada de chave, muitas coisas aconteceram, muitos eventos colocaram a gente como case de sucesso. E, cara, eu te agradeço demais aí por toda essa jornada, por ter acreditado em mim. E te admiro demais. Você é um cara... Até me emociona aqui. Pô, aí você vai fazer eu chorar aqui, pô. Para com isso. O meu verdadeiro mentor. O Felipe, cara, o que nem ele falou assim, pô, não sei o que eu vi nesse cara, e isso vale até para vocês aí, que às vezes vai fazer uma parceria. Primeiro, lógico, antes de ter o convite para ele, eu por ter a minha experiência no varejo, de sempre analisar as coisas, e primeiro assim, a pessoa, o que me chamou a atenção primeiro no Felipe foi a pessoa que ele é, o coração que ele tem, essa característica dele de ajudar as pessoas, isso ele teve desde um ano que eu fiquei, antes de fazer o convite da DF. A gente até teve oportunidade, fizemos natação junto, e eu pude me aproximar cada vez mais dele. E ele tinha uma coisa nele que eu era, assim, teoricamente eu não tinha, não era forte naquilo, na questão de fazer captação. O Felipe era um cara que ele era muito bom em fazer captação, em trazer novos negócios para a imobiliária. E eu sempre fui aquele corretor que é o cara da venda, cara. Eu preciso de produto, o produto tendo aqui. Eu tendo meu cliente, eu vou fazer a venda. E desde naquela época lá atrás, o Felipe também era o único corretor na imobiliária que já estava visando o digital. Eu lembro que você fazia investimento do seu próprio bolso de portal, que muitas das vezes a imobiliária não fazia. Então eu via que você tinha umas ideias assim para frente que eu não tinha conhecimento. Então, assim, quando você vai à procura de um sócio, esse sócio ele tem que te completar em alguma coisa, não ele ter somente as suas habilidades. Tanto que eu tenho certeza que eu agreguei muito para você na questão da venda.
Sim. Até estava falando esses dias para corretor, falei, vocês não conheceram o Felipe lá no começo, quando ele fazia um atendimento, e às vezes a gente dando dica, ó, faz assim, ele viu meu atendimento, e cada vez mais você evoluindo. Então você tem isso no seu DNA, de sempre querer, mesmo que você não sabe, mas você vai atrás da informação, se esforça mesmo do teu jeito, e chega uma hora você consegue executar aquilo. Então essas qualidades que foram somando ali, eu falei, cara, esse é o cara que eu preciso do meu lado para a gente unir forças e fazer a diferença. E eu não tinha dúvidas que a gente não ia ter sucesso. Uma pela minha crença, que eu te falei, que em todo lugar que eu passei, eu sempre levo isso comigo, sempre deu certo. Por que aqui não vai dar? E você era o cara certo. E graças a Deus, deu certo. É uma parceria que vem dando e vai dar por muitos anos. A gente tem muitos sonhos ainda para É só o começo, né? Isso é só o começo. Mas eu não tenho dúvidas que não vai dar certo. E todo mundo que vem, que conhece a gente, vê essa conexão, fala, caramba, dificilmente tem essa conexão em sociedade, né? Geralmente tem os arranca-rabo. Se eu falar para vocês que eu e o Felipe, a gente nunca brigou assim feio, já teve as discussãozinhas ou outras e discordar de opinião, isso é normal. Mas algo pesado mesmo, de xingar, de ofender o outro, nunca teve, gente. Isso já tem 9 anos. Então, assim, é possível ter sucesso numa sociedade, mas por quê? Porque um vai levando o outro, né? Por que a nossa sociedade hoje eu vejo que ela dá certo? Porque assim, a gente sempre está em constância em questão de aprender algo novo. Então, assim, quando um vai, às vezes um toma a iniciativa, aí quando vai ver o outro também está indo junto. Então não tem aquela, só ele vai fazendo e o outro fica estacionado no tempo, com a cabeça fechada. Um entendeu o espaço do outro, né? Entende o espaço do outro. A gente, às vezes, tem as ideias malucas. Então, se dá certo, show. Se não deu certo, o aprendizado. E é isso que vai levando. Então, por isso que, sabendo, se você não sabe, é isso que me chamou a atenção. E a gente usou, né? Então, eu usei a força das vendas com a força que nem você. É um cara que manja muito de marketing hoje, de vendas, né? Evoluiu muito. Mas foi isso que me chamou a atenção e não só a sua habilidade ali, né, de fazer algo diferente no digital, mas o principal é a pessoa, porque isso é o que vale mais, os valores. Então é isso que pesou, falou, vai dar certo. E é o mesmo dos meus. Denis, mais de 1 hora de podcast. Caraca, deixa essa então dica foi aí bom, pro... hein, mano? Se passou de 1 hora é bom. Deixa a sua dica aí pro corretor de imóveis, pro dono de imobiliária, pro gestor. Eu sei que tem bastante dica aí que você pode agregar com essa galera. O que eu queria deixar claro, assim, dar uma dica, porque às vezes, isso você já até falou em outros podcasts, da gente sempre focar, às vezes, principalmente hoje com as redes sociais, a gente foca muito no palco do outro, mas o ideal para você fazer, e o que eu sempre fiz, né, que deu certo para mim, é focar sempre no processo. Porque você focando no processo, você vai evoluir. E a gente sabe que nem tudo, às vezes, você vai ser bom, né? Quando eu digo é o processo de vendas, né? O seu planejamento da sua própria empresa, corretor de imóveis, né? Ou até mesmo da sua própria empresa, né? Da sua imobiliária. Então, é você ter um processo para você melhorar lá, desde o seu... Quando chegar o lead, para você atender, como que está o seu atendimento, se você tem uma taxa de conversão boa, né? De clientes que te atendem no primeiro contato, na questão do seu agendamento, na questão da visita, e você ir melhorando ponto a ponto, que é onde você... Porque às vezes você foca muito na venda, vê o resultado do outro, se o outro consegue, é o que você falou, o outro está vendendo bastante, que nem o gerente quando fala numa entrevista, cara, se você vender um imóvel de 500 mil, você vai ganhar 30 mil reais, um exemplo, você vai ganhar 30 mil reais de comissão. Só que assim, não é fácil, galera, não é fácil. Não é simples. Só que se eu focar em degrau, que o degrau em degrau nada mais é do que o processo, e começar a ajustar e melhorar aonde que eu estou, identificar onde que eu tenho um problema, porque eu fui muito disso, de autoanálise. O corretor ele precisa fazer autoanálise, o corretor ele precisa levar a responsabilidade para ele, porque qual o nosso problema hoje do mercado? A gente sempre externa, né, o meu resultado, por eu não conseguir vender, para o mundo. É a taxa, é a Selic, é a pandemia, é a imobiliária que estão me desmotivando lá. Cara, é você. Quem tem que ser o seu maior motivador é você mesmo. Por isso que eu falo dos sonhos. Quem me motiva, eu vou falar para você hoje, cara. Hoje, para mim, é minha família, são meus filhos, tem coisas minhas mesmo que eu quero alcançar. Eu sei que a motivação de fora é importante, mas quem tem que ser o principal motivador de você mesmo é você mesmo, cara. Não fique esperando alguém sentado do teu lado e ficar te motivando, não. Você tem que ter isso dentro de você. Tem que ser intrínseco, tem que ser de dentro para fora, entendeu? Então, assim, a dica que eu deixo é isso. Foque nos processos, tá? E não ache ruim se hoje você, de repente, não está conseguindo vender.
vai acontecer na tua vida. Só que você precisa focar nos processos e o principal, você precisa ajudar uma pessoa. Eu, quando a minha imobiliária está com baixa, tipo assim, está vendendo menos, eu não penso assim, ó, estamos vendendo pouco. Eu penso, eu não estou ajudando pessoas. E aí, quando eu falo ajudar pessoas, eu não falo só o meu cliente final. Porque primeiro o meu cliente é o meu corretor. Então, se não está tendo venda, eu não estou ajudando o meu corretor. E o meu corretor não está ajudando o cliente final. Então, eu preciso parar e ver o que eu preciso fazer para poder ajudar esse cara. E muitas das vezes ajudar o corretor não é só falar de vendas, não é só ficar cobrando o cara de vendas. É saber, às vezes o cara está passando algum problema pessoal, que muitas das vezes o gestor só fica cobrando a venda e nem sabe o que o cara está passando. E a gente sabe que a cabeça tem que estar boa para você que trabalha com vendas. Vendas é muito emocional. Emocional, vendas controle emocional. É estado de espírito. Então tem que ter positividade. Parece ser balela, mas faz todo sentido. Que o cara, quando é muito negativo, ele só atrai coisa ruim para a vida dele. E não só no lado profissional, no lado pessoal também. Quando o cara é muito negativo, ele só atrai parceiros de vida ruim, coisas ruins. Isso é fato, gente. Então, assim, foquem no processo. E não fiquem tristes se caso ainda não está tendo o resultado que você quer. Você só precisa ajustar, né? Vai ajustando, degrau em degrau, 1% em 1%, uma hora o resultado vem. Show. E aí, Denis, conta pra gente, água, café ou chopp gelado? Hoje, vai no café. Isso Cafezinho. aí. É isso aí, galera. Se concentrem no que depende de você. Não olhe no palco dos outros. Foque no seu processo. Foque no que depende de você, no que está no seu controle. Ó, corretor de imóveis, você sabe o que fazer, sabe como fazer. Você às vezes não faz e por isso não tem resultado. Ó, água, café ou chopp gelado, porque falar de imóvel não precisa ser algo chato. Valeu e até o próximo episódio.